Ei, você já se perguntou como que era a higiene íntima na Idade Média? Sabemos que travaram-se batalhas épicas e que a humanidade avançou com grandes descobertas incríveis, mas há uma questão que poucos ousam perguntar. E quando chegava naquela hora, no frio do castelo de pedra ou no campo aberto, sem o luxo de um banheiro moderno, como que os nossos antepassados resolviam esse problema essencial? Pois é, nem todo cavaleiro usava apenas a sua espada para lutar contra os males do dia a dia. Hoje, vamos explorar métodos nada convencionais que os nossos ancestrais usavam para limpar a bunda logo após aquela ida ao trono. Meus amigos, esqueça a privacidade, a água corrente, o cheiro de lavanda. Na Idade Média, ir ao banheiro era uma experiência bem diferente e muitas vezes traumática. Primeiro porque o banheiro, como conhecemos hoje, não existia. A palavra latrina vinha do latim, lavatrina, e a higiene variava muito conforme a região e a classe social. Nos castelos medievais, os nobres usavam as chamadas garderobes, pequenas salas anexas aos aposentos principais, onde um buraco na pedra levava os dejetos diretamente para um fosso abaixo deles. O problema é que se ficasse muito tempo sem limpeza, o cheiro subia e impregnava os corredores. Algumas garderobes eram estrategicamente posicionadas sobre os fossos dos castelos, na esperança de que os dejetos ajudassem na defesa contra invasores. Mas na prática, o cheiro horrível impregnava o ambiente e atraía pragas, tornando torres infestadas de ratos e insetos. Nas cidades, as coisas ficavam ainda pior. Muitas ruas eram verdadeiros esgotos ao céu aberto, pois as pessoas despejavam seus dejetos diretamente na via pública. Em Paris e Londres, já no final da Idade Média, começou-se a usar fossas sépticas rudimentares, mas a manutenção era precária e os esvaziadores de fossas, conhecidos como gong farmers, na Inglaterra, tinham um dos trabalhos mais perigosos da época. Para os camponeses, a natureza era a melhor opção. Campos, bosques e até estábulos serviam como sanitários improvisados. Isso quando não recorriam a buracos cavados no chão. Em alguns vilarejos, latrinas comunitárias eram construídas, mas sem qualquer sistema de escoamento. O resultado, infecção, doenças eram constantes, principalmente entre crianças. E é claro, depois de resolver a situação, vinha o próximo desafio. Sem papel higiênico, a Idade Média exigia criatividade. Quando chegava naquela hora no campo, os camponeses pegavam palha de feno e folhas secas, mas nem sempre era uma escolha segura. Uma folha errada e a coceira virava o maior tormento. O musgo mais macio e abundante era o favorito dos que viviam perto das florestas. Já nas regiões costeiras, marinheiros e pescadores recorriam a conchas e cascas de moluscos. Não era a opção mais confortável. E com um descuido na hora de limpar, o que já era um momento desagradável podia se tornar em algo bem maior. Em áreas áridas, onde não havia musgo nem folhas, pedaços de madeira lisa ou cerâmica quebrada também eram usados, algo que exigia muita precisão para evitar cortes. Os mais pobres, sem qualquer recurso, tinham que usar a própria mão esquerda e lavar-se depois disso. Isso era quando havia água disponível, né? Essa prática ajudou a consolidar a tradição de evitar o uso do comprimento com a mão esquerda, um dos costumes que persiste até hoje em várias culturas. Imagina, às vezes vai se for um pouquinho de bosta assim, embaixo da unha, já fica um fedor. Não, e já. isso é quando havia água disponíveis para eles lavar, né? Às vezes então, vai maioria das vezes... Às vezes vai limpar aquela furada no papel higiênico, já fica parece o dia inteiro com fila de bosta na mão. Imagina você limpar com a mão, você é doido. Limpar tudo com a mão. Credo. Já os nobres e os monges tinham a alternativa mais refinada, panos de linhos laváveis e reutilizáveis, embora isso fosse um luxo reservado para poucos. Para eles, a preocupação não era só a limpeza, mas também o cheiro. Perfumes e ervas eram usados para disfarçar odores desagradáveis, já que banhos frequentes naquela época não era comum. Imagina as tias da limpeza. Imagina. Lavava aquele monte de paninho cheio de bosta, hein? Meu Deus do céu.
Os romanos, antes da Idade Média, chegaram a desenvolver um sistema mais sofisticado. Escuta essa. O sistema era o tersorium, uma esponja presa a um cabo de madeira, mergulhada em água salgada ou vinagre. Mas havia um detalhe bem nojento. Ele era compartilhado em banheiros públicos. Com a queda do Império Romano, esse método desapareceu no Ocidente e os medievais ficaram presos a soluções bem mais rústicas. Ainda bem, né, que desapareceu esse costume. Imagina ter que revezar a esponjinha ali num banheiro público. Nossa senhora, você tá louco. Se ele dá uma limpada, eu pego e limpo também o meu. Que coisa nojenta. Vamos lá, então. Lá na época era normal, né? É o que tinha na época, tava tudo certo. Pra nós hoje é abominável, mas na época tava tudo certo. Se os nobres tinham panos de linho e os camponeses pelo menos contavam com palhas, os mais pobres, então, enfrentavam a dura realidade de não ter nada. A solução era muitas vezes água gelada dos rios e lagos. Isso quando havia um curso de água por perto ali, né? Quando a água não estava completamente poluída. Nos meses de inverno, a situação piorava drasticamente. Imagine precisar limpar com água gelada, com neve. Algumas pessoas recorriam à neve fresca como alternativa. Só que na umidade e o frio causavam rachaduras e infecções, e agravando ainda mais as condições de higiene. A falta de saneamento adequado tornava comuns doenças como disenteria, cólera, verminoses, epidemias eram frequentes e a falta de higiene pessoal só piorava a situação. Um dos períodos mais críticos foi durante a peste negra. No século XIV, médicos da época acreditavam que a sujeira criava uma camada protetora contra doenças. Então a recomendação era não tomar banho. Como resultado, as cidades ficavam ainda mais sujas e insalubres, transformando as ruas em verdadeiros caldeirões de infecções. Acho que tem uns parentes meus que acreditam nessas coisas ainda, hein? Não toma banho até hoje. Não vai tomar banho, não, meu. Acho que eles não devem acreditar nessas coisas ainda aí. Ou deve ser a reencarnação desses médicos aí antigamente aí. Se você acha que é desconfortável usar um banheiro público hoje, é porque você não experimentou uma latrina medieval coletiva. Nas cidades, os banheiros eram compartilhados, eram comuns. Mas e a privacidade? Esqueça a privacidade. Eram bancos de pedra ou madeira, com buracos alinhados lado a lado, sem divisórias. Conversas casuais aconteciam enquanto as pessoas faziam as suas necessidades, tornando uma experiência ainda mais constrangedora. Imagina você com dor de barriga e ter que ficar ali do lado da pessoa, sem divisória, sem nada. Hoje você vai no shopping, dá uma cagadinha, tá apurado, você fica ali assim, vai dar um Você controla. Você dá pro outro lado, fica aquele vergonha de soltar um pum ali, né? Antigamente era normal aquela caganeira, né? Pô, acho que nem ligava. Nem ligava. Em algumas tavernas e praças existiam latrinas abertas para os viajantes, mas a sua manutenção era precária. Muitas vezes os dejetos simplesmente caíam em valas ou fossas subterrâneas, acumulando gases inflamáveis. E foi aí que surgiu um perigo inesperado: as explosões de privada. O acúmulo dos resíduos fermentava e produzia metano, um gás altamente inflamável. Se alguém acendesse uma vela ou jogasse um toco de brasa dentro da latrina, o resultado poderia ser um verdadeiro boom medieval. Imagina, tá cagando ali, daqui a pouco explode, bosta pra todo lado. O negócio é matar alguém também, né? Lógico, explodia a privada, né, as latrinas ali. Aí morria do quê? Por causa da morte. Explosão de latrina. Cu explodido. E se você pensa que o papel higiênico sempre existiu, está enganado, hein? O conceito só começou a ganhar força no século XIV, na China, onde folhas de papel eram produzidas especificamente para esse fim. Mas na Europa medieval, a ideia parecia desnecessária. Afinal, o povo estava acostumado a métodos mais rústicos. A mudança começou lentamente com a popularização dos livros impressos no século XV. Folhetos e páginas de manuscritos velhos passaram a ser reutilizados para limpeza. Um destino inglorioso, né, para muitas obras literárias. Já no século XIX, finalmente surgiram os primeiros rolos de papel higiênico, comercializados. Mas sua aceitação demorou muito. Foi só no século XX que ele se tornou um item essencial nos lares, marcando o fim de uma era de improvisos, nada agradável. Imagina naquela época o pessoal ia gastar com papel para limpar a bunda? Capaz mesmo. Estava acostumado já com limpando de qualquer jeito, acho que ia gastar dinheiro com papel mesmo. Capaz.
E assim, percebemos que os nossos antepassados tiveram que ser muito criativos nesses momentos essenciais da vida. Agora me diga uma coisa, se você tivesse que escolher entre limpar-se com um pedaço de cerâmica ou usar a mesma esponja que todo mundo, qual que seria a sua escolha medieval? Gente, eu sabia do sabugo, né? Minha avó falava lá do sabugo, até hoje em dia, acho que na roça, né? Tem as pessoas que ainda usam sabugo, mas essas coisas aí eu não sabia. Sabugo pra mim é um conhecimento. Sabugo, já ouvi falar muito de sabugo mesmo, né? Acho que sabugo dá pra limpar umas 4, 5 vezes, né? Ah, passa sei um lá. lado, dá uma rodadinha, passa outro, assim, ó, vai rodando. Ele fica bem limpinho já. O sabugo é bom que já limpa, já coça e já penteia, né? Tudo uma vez só. Espero que você tenha gostado desse vídeo, hein? E não se esqueça de deixar aquele like. E outra coisa, não se esqueça de agradecer pelo papelzinho que você tem aí no seu banheiro, hein? Conhecimento Gera liberdade. Até o próximo vídeo.